Esse aqui é meu último testemunho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é já virar sua tela aí, sentar em algum lugar, pega uma pipoquinha, faz um café, porque a história é longa e eu quero contar algumas coisas que Deus tem feito aqui na minha vida. Quando eu falo de último testemunho, eu não tô falando que vai ser o meu último testemunho, mas é que é o mais recente que Deus tem feito na minha vida. Bom, a história começa lá em 2014, quando eu tinha acabado de sair da escola e eu tinha um grande sonho de ir para os Estados Unidos. E eu comecei a organizar toda a minha vida para poder ir para lá. As expectativas estavam muito altas, e aí quando eu fui tirar o visto americano, meu visto foi negado. E aí, em 2016 eu tentei de novo ir para os Estados Unidos, porque eu tenho alguns primos que moram lá, e a gente ia morar meio que junto na mesma casa. Eu ia dividir a casa com eles. E eu comecei a organizar tudo de novo, tudo preparado. Meu visto tinha sido aprovado de novo, eu tirei meu visto com os meus pais. E aí eu fui para a igreja, no mesmo dia que eu vendi o meu carro. Então eu tinha acabado de vender meu carro. No mesmo dia eu fui para a igreja, e um pastor chegou para mim, e entregou várias palavras de conhecimento sobre a minha vida e falou que eu estava fazendo planos sem consultar Deus. Naquela mesma noite, eu entrei no carro e eu chorei, acho que por muito tempo mesmo. No outro dia eu continuei chorando muito, porque eu sabia exatamente do que Deus estava falando, que era a minha viagem dos Estados Unidos. E era verdade, eu entendi ali que eu não deveria ir porque Deus não queria que eu tivesse indo para lá. Em 2023, em novembro, eu consegui fazer minha grande viagem dos sonhos. Só que antes de ir para essa viagem, muitas coisas aconteceram mesmo. O meu notebook foi roubado dentro do meu carro. No dia seguinte, os ladrões devolveram meu notebook, então tava todo o meu trabalho lá. Se você me conhece um pouquinho, você já acompanhou como foi essa tour, que foi muito complexo. Durante esse período de preparação para a viagem, aconteceram muitas coisas mesmo, muitos problemas. 2 dias antes de viajar, eu senti muito claro que Deus estava falando comigo que era permissão eu estar indo para lá, tava tudo bem ir, só que eu tinha que voltar. Eu entendi muito bem o porquê, mas eu fui. E estando lá, por incrível que pareça, eu fiquei 30 dias lá nos Estados Unidos e eu viajei, conheci vários parques. Eu recebi uma proposta de emprego para ficar lá, com casa, carro, e ainda receberia. Então, tinha tudo para pelo menos estender um pouco mais a minha viagem. E eu sabia que Deus já tinha falado para mim que não era para ficar lá. Eu só não sabia o porquê. Bom, voltei de viagem em dezembro, recebi uma mensagem no meu WhatsApp às 10 horas da noite dessa moça aqui que chama Thalita. Ela estava conversando com a Gabi e a Letícia, tá? São essas 3 aqui. A Letícia, ela é missionária lá em Maringá, em tempo integral da ETED de lá. As 3 conversando numa videochamada, a Thalita é a mãe da Gabi, e a Thalita me mandou uma mensagem às 10 horas da noite falando assim: olha, tem uma moça que ela chama Letícia e ela quer conversar com você, porque Deus está revelando algumas coisas para ela e ela precisa te contar. Essa moça quer conversar com você, ela te descreveu para mim, ela falou que você era meu vizinho, me deu características físicas sobre você e ela precisa muito conversar com você. Inclusive, ela falou que Deus está te livrando de um acidente de carro. Esse mesmo dia, às 6 da tarde, eu estava saindo do meu serviço e estava chovendo muito e eu derrapei o meu carro na rua. E eu quase bati. Na hora que eu fiz isso, eu parei o carro e falei assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor me livrou. E ainda dei risada da situação porque realmente eu percebi que aquilo tinha sido um livramento. Às 10 horas da noite, no mesmo dia, eu recebi essa mensagem da Thalita falando que a Letícia queria conversar comigo e que Deus estava me livrando de um acidente de carro. Eu falei: nossa, eu preciso conversar com essa mulher. 16 de dezembro, eu fiz uma videochamada com a Letícia e ela simplesmente revelou toda a minha vida. De todos os meus setores, tudo que eu tava orando naquela semana, Deus respondeu pra mim através da vida dela. E quando eu falo todos os setores, é todos os setores mesmo. Ela falou sobre a minha relação com os meus pais, e tava certo. Ela falou sobre os meus relacionamentos passados, amorosos, estavam certo. Ela falou sobre a minha igreja, ela falou sobre o meu trabalho. Só contextualizando. Ela chegou e falou pra mim que eu seria missionário. Corta para. Quando a Gabi veio me contar que a Letícia queria conversar comigo, que elas estavam nessa videochamada, a Letícia já falou pra Gabi que Deus estava me chamando para ser missionário. E a Gabi veio perguntar pra mim se eu gostaria de ser missionário. E isso nunca queimou no meu coração. E eu falei pra Gabi, eu falei assim: Gabi, não quero ser missionário, isso não queima no meu coração, isso não é pra mim. Eu entendo que minha missão hoje, o que Deus está me entregando, é na parte de mídias sociais, e o que eu posso fazer é ajudar a organizar outras igrejas. Então eu acho que talvez aí encaixaria um pouco. Então eu acho que eu iria para outros lugares para ajudar outras igrejas. Quando foi no sábado, a Letícia chegou pra mim, revelou toda a minha vida, falou várias coisas pra mim. Eu acredito que ela tenha falado, que Deus tem revelado as coisas pra ela, pra mim, não só pra trazer veracidade daquilo que ela falou, pra eu acreditar naquilo que a Letícia estava falando, porque realmente batia muitas coisas. Pra você ter uma noção, ela deu características físicas da minha sobrinha, e ela nunca tinha me visto.
falou que eu seria missionário. Só que eu não seria um missionário convencional, que é daquele que evangeliza. Lógico que isso vai fazer parte do meu processo, mas que eu ajudaria outras igrejas. Bom, ela também me disse que eu iria para Conan, numa base que tem DTED lá no Havaí. Ela disse também que me viu na Ásia, em outros países do mundo. Lá nos Estados Unidos eu fui para um parque que chama Epcot. E nesse parque são vários países num parque só, como se fossem uns bairros ali, tem várias comidas, eles falam sobre a cultura do país. E eu tava na parte da Ásia, e eu entrei numa estrutura assim da China, e a hora que eu entrei a porta fechou com tudo. E era um brinquedo, eu nem sabia que era um brinquedo assim. E era um filme 360 que passava sobre as histórias dos países da Ásia, né? E eu tava assistindo aquilo, tinha eu mais umas 10 pessoas, porque você pensa, um parque lotado da Disney e só tinha 10 pessoas e eu. Então tava realmente vazio porque aquilo dali era relativamente tonto. E eu comecei a assistir aquele filme e eu chorei assistindo aquele filme. Eu não entendi por quê, porque eu nunca tive o interesse de ir para nenhum país da Ásia. Mas eu senti naquele momento que Deus estava ativando alguma coisa dentro de mim. Quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, eu quero viajar mais. Uma semana depois, eu tive um amigo secreto com os meus amigos, e eles me deram isso aqui. Simplesmente um mapa que você vai visitar os outros países e você vai riscando por onde você passa. Quando eu abri esse mapa, eu chorei no meio do restaurante, porque não era algo que eu estava esperando e eu senti que aquilo era uma confirmação de Deus. E os meus amigos não sabiam de nada disso. Bom, então eu tive a minha primeira confirmação. Logo em seguida, umas 2 semanas depois, eu estava no Natal, a gente acordou de manhãzinha e o marido da minha prima, ele chegou pra mim e falou assim, do nada, tá? Ele virou pra mim e falou assim, cara, você vai pra Conan, né? E eu falei, quê? Não tinha entendido por que ele tava falando isso. Daí ele falou assim, eu te vi em Conan, eu acho que Conan combina com você. Fiquei extremamente em choque, contei toda a história pra ele. E ele me contou que ele fez a TED dele lá em Conan. E eu falei, poxa, mais uma confirmação. Lembrando, ele também não sabia de nada. Quando a Letícia falou pra mim que eu seria missionário, ela perguntou o que eu achava de tudo isso. E eu falei que não queria. Por quê? Eu tava numa fase muito boa da minha vida. Eu tinha acabado de voltar de viagem, eu já tava programando a minha próxima viagem para um outro país. Eu tava ganhando muito bem na minha área, eu tinha acabado de assumir uma agência, eu virei diretor dela. Eu tinha recebido uma proposta de uma agência muito grande, fora do meu estado, inclusive, para poder fazer uma campanha, e aquilo agregaria muito no meu currículo, então eu comecei a ver que eu estava num lugar que eu realmente almejava. Eu já tinha realizado um grande sonho da minha vida, que era ir para os Estados Unidos. E eu falei assim, olha, eu não quero ir não. Eu tive um desentendimento com o meu chefe, que era o dono realmente da agência, eu era o diretor. Mas desentendimento não da gente brigar, desentendimento de valores mesmo, do que a gente achava que era certo ou não, de forma de gerir equipe, de vários aspectos. E eu decidi que eu sairia da agência. Estava realmente almejando algo novo na minha vida. Eu abri a minha própria agência, eu comecei a trabalhar com outros clientes, e ele me contou que eu falei que eu sairia na sexta-feira, na terça-feira ele sonhou comigo pedindo a minha demissão. E ele me passou 2 datas de final. Ele falou assim, você pode escolher entre 31 de janeiro ou 29 de fevereiro, que são as 2 últimas datas do mês. Naquele momento, era mais propício para mim escolher o último dia de fevereiro, porque eu teria mais dinheiro. Eu já tinha alinhado todo o mês de janeiro, então eu teria menos trabalho, então para mim seria mais fácil. Só que eu não sei porquê, com muita convicção, por incrível que pareça, eu escolhi o último dia de janeiro. Tava indo pra praia, tava indo trabalhar de lá ainda, tava no home office, e eu fui ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves com o Lucas Martini. No começo desse podcast, o Douglas fala sobre a primeira escola de missões voltada para a igreja e a grande comissão. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, cara, eu preciso muito me inscrever nessa escola, porque faz muito sentido com tudo que está acontecendo na minha vida. Nós paramos no posto e eu preenchi a ficha inteira. E eu enviei a ficha. Quando eu enviei, eu fui ver as postagens do Instagram, porque eu preenchi a ficha antes de ver qualquer coisa, antes de ver qualquer informação. E eu vi que as inscrições já tinham se encerrado. E, poxa, já mandei minha inscrição, não tenho o que eu fazer agora, e ficou. Eu tive a minha conversa com o meu chefe, falando que eu sairia da agência. De noite eu fui jogar e eu recebi uma ligação do pessoal do Jesus Core. Eu fiz uma entrevista de 40 minutos com eles, contando tudo sobre minha vida, sobre as expectativas da escola, e eu juro que eu não estava esperando mais ir para a escola. E ele falou que tiveram algumas desistências e que ainda tinham 5 vagas. Porque, como era um negócio muito corrido, né, as aulas já começam no dia 26 de fevereiro, ele teria que me dar a resposta até o dia seguinte. Quando passou 2 horas,
eu recebi um vídeo falando que eu tinha sido aprovado na escola. Eu confesso que eu ainda duvidei se era de Deus ou não, depois de tudo que tinha acontecido na minha vida. Porque quando eu conversei com a Letícia sobre as dificuldades que eu teria para não ser um missionário, elas não existiam mais. As coisas que estavam me fazendo prender ao passado, eu simplesmente deixei, o Senhor curou meu coração de todas essas coisas. Eu perdoei pessoas, eu realmente desfiz relacionamentos. E eu não tinha mais um trabalho. Eu só tinha os meus clientes que eu atendo por fora e não o pessoal da agência. E aí eu construí uma dificuldade na minha vida, que era o valor da escola. A escola é paga, então eu preciso pagar uma mensalidade. E eu ainda preciso pagar algumas coisas que eu tenho de contas fixas, como o meu apartamento e o meu carro, entre outras coisas. Isso começou a me preocupar muito. Como eu vou me manter durante a escola? Eu atendo alguns clientes aqui na minha cidade, em Botucatu, mas eu faço foto e vídeo para eles. Então eu produzo conteúdo para rede social. Então não teria como eu, estando em outro lugar, produzir essas fotos e esses vídeos. Então eu não saberia nem se eu conseguiria trabalhar de lá. E quando foi domingo agora, eu tava tomando café da manhã, minha tia veio trazer a minha mãe de uma outra cidade, e ela acabou dormindo em casa, e a gente tava conversando ali no café, e eu contando toda essa história pra ela, todo o meu testemunho, e ela falou assim, quanto que é a mensalidade? Aí eu falei que custava R$1.800, e ela falou, bom, a primeira mensalidade já tá paga. Então, naquele momento, eu provei um pouco mais da provisão de Deus na minha vida. Mas ainda tinha dificuldade no meu trabalho. Quando eu saí da agência, eu fui conversar com o meu chefe e eu contei tudo o que tinha acontecido na minha vida, todo o testemunho. Eu já estava fora da agência, já tinha encerrado o meu preço prévio por lá. E eu contei para ele, ele falou assim, olha, então como oferta, eu vou destinar alguém da agência para poder fazer suas captações enquanto você estiver lá. Então, qualquer outra reserva que eu tinha, qualquer dificuldade que eu tinha para não ir para a escola, simplesmente Deus proveu tudo. E sabe o que é o pior? Que eu tava numa fase tão boa da minha vida, mas é que Deus não estava nos meus planos. Por incrível que pareça, tudo isso tem acontecido nos últimos 2 meses. Eu não sei como eu vou pagar a escola ainda, tá? Eu vou ter os meus clientes por lá. Inclusive eu tô vendendo café, tá? Se você quiser, responde aqui nos comentários, fala que você quer também. É um café gourmet ou cappuccino, e você tem um acesso a 30 dias de devocionais que eu fiz. Então você compra o café e ainda ganha os 30 dias de devocionais. Tem um QR Code lá, você escaneia e você ganha o seu devocional. Então é isso, eu tô na loucura e eu vou ir pra escola no dia 26 de fevereiro, ficar durante 1 ano lá. Foi por isso que eu decidi postar nesse meu Insta aqui, porque agora eu vou contar tudo o que Deus tem feito na minha vida, contar todas as minhas aventuras através desse perfil aqui. Se você conhece algum outro perfil meu, eu vou desativar ele. É isso. Eu não sei mais como que vai ser a minha vida daqui pra frente, mas eu tô muito animado com tudo que Deus tem feito na minha vida, com tudo que Deus vai fazer. Esses últimos meses Deus tem provado a sua provisão, o seu amor, a sua graça. Hoje eu reconheço que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. E tudo que tem acontecido na minha vida, eu só tenho a agradecer mesmo a todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e principalmente a Deus, que tem provido e entregado o seu amor por mim. E é isso. E agora eu vou ser um missionário. Então se você quiser acompanhar mais histórias como essa, é só você me acompanhar por aqui. Deus te abençoe.